Senhoras e senhores, ninguém fala o Mestre Kai. Hoje vamos reagir mais uma do Player Taos. Dessa vez vai ser do Gara. Eu já trouxe a música do Gara do Chrono. Não sei se vocês estão lembrados, mas foi cerca de 2 meses atrás que eu trouxe. E pra você que gosta do Gara em Naruto, pra você que é fãzaço desse personagem, velho, já deixa o like, se inscreve, compartilha, comenta embaixo no meu favorito de Naruto que eu quero saber. E até mesmo vamos chegar na meta de 10 mil inscritos esse ano. E só vem porque eu vou trazer um monte de coisa. Vai ter dias que eu não vou postar vídeo, vai ter dias que eu vou estar jogando. Não vai ter dias que eu até mesmo vou estar dando tempo que vou estar desenhando, mas eu ainda vou trazer vídeo. Vídeo porque eu vou dar um tempo pra mim, mas eu vou trazer. Lembrando que no anime e no mangá já mostra que o Gara, ele tem essa expressão meio que séptico e também muito sério, sem nenhuma expressão. Porque, assim, em Suna, que é meio que uma região na orilla da Terra, já mostra que o Gara, ele na verdade sofreu porque o pai dele, como era, assim, muito sério, cruel com ele quando ele era uma criança, o Gara sofreu, ele sofreu muito e não tem nenhuma emoção. Desde então, ele meio que se tornou uma arma viva para acabar com aqueles que são inferiores a ele. Basicamente isso. Lembrando que na infância do Gara, ele era para ter cerca de, sei lá, um pai, uma mãe que na verdade era para amar ele. A mãe do Gara morreu quando ele era uma criança, o pai meio que criou ele para ser uma arma. E isso faz um paralelo com o Zuko de Avatar, que não conheceu nem a mãe e foi criado pelo pai ou até mesmo pela irmã para virar cerca de uma arma definitiva de destruição. E, mano, é incrível como Naruto tem personagens muito complexos que você bate o olho e fica se perguntando, tá, mas o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Porque o Gara é como se fosse o Zuko de Avatar. Ambos têm passado muito trágico, mas também muito pesado. O Gara não era para ser assim, mas por conta do seu pai que foi muito rígido, ele agora, em vez de ser uma pessoa gentil, uma pessoa legal, ele agora é uma pessoa amarga. Eu encontrei 4 horas do meio-dia. E lembrando também que essa parte odeia que me odeia, o Shukaku te solta. O Shokaku é meio como se fosse a Biju de uma cauda da tribo da areia. E, mano, os ninjas de areia tem cerca da Biju de uma cauda que é o Shukaku, mas na verdade a Biju de uma cauda é de uma cauda, mas é muito bolada, é bolada. E o Gara ter essa Biju de uma cauda dentro dele faz um paralelo com o Naruto que tem a Biju de 9 caudas. Só que ele não sabe que ele e o Naruto são parecidos e a luta dele contra o Rock Lee, velho. Nossa, ele estraçalhou. Ele meio que esbagaçou o Rock Lee como se não fosse nada. Só que aquilo, o Gara ele não quer entender que o Sasuke ele é amado, mas não porque ele tem cerca de muitas pessoas que estão ao redor dele. Todo mundo gosta dele por quem ele é. Já o Gara não tem ninguém ao lado dele porque a Ino ou até mesmo a Temari, que é tanto a sua prima ou até mesmo a sua irmã,
que no caso por parte de pai, por parte de irmão, eu já posso dizer que não olha ele com os meus olhos. Só fica dizendo que, quer dizer assim, pra ele, olha, a gente tá do seu lado, cara, mas não precisa ir tão longe. E mesmo assim ele quer ir tão longe, ele quer provar que ele é o as na manga. Só que o Gaara em Naruto, ele vai tão longe a ponto dele quase estraçalhar o Rock Lee, ele quer provar pro Sasuke que ele é melhor. Só que, cara, eu sei que raiva gera raiva, o ego gera ego, mas aqui o próprio Gaara, ele tá se deixando levar por algo a mais. E outra coisa, o Gaara ele fica pensando que enquanto ele viver, ele vai simplesmente vencer qualquer um sem saber o que é certo ou errado. Isso porque ele viveu a vida toda lutando por uma coisa que não tem objetivo. Se você pegar o mangá de Naruto, vai ver que ele só se redimiu, ele só saiu da aldeia da Folha, porque sim, porque ele aprendeu que o Naruto, assim como ele, tem uma biju de 9 caudas. E, cara, é um personagem muito complexo que chega a ser totalmente deprimente ou até mesmo muito triste a história do Gaara, que ele merecia mais, ele merecia ter uma redenção. Ele tem uma redenção no Shippuden, que ele vira cerca de um Tezukage. E, cara, é uma coisa muito boa de se ver, porque ele encontra a felicidade. E, cara, essa parte que o pai dele selou o Shukaku dentro do Gaara remete muito ao Naruto. Remete muito ao Naruto, porque quando o Naruto já era um bebê, já selaram a biju 9 caudas na barriga do Naruto sem ele saber que tinha a raposa 9 caudas dentro dele. Isso porque episódio atrás de episódio de Naruto, que eu já tô assistindo faz um tempo, eu tô entendendo que o Naruto tá aprendendo os poderes do biju 9 caudas, que no caso o Kurama, só que ele não sabe o poder real da Kurama. A mesma coisa é o Gaara, que ele não sabe os poderes reais do Shukaku, que na verdade é ele, só que na verdade o Shukaku tem os poderes da areia, só que aprimorados, e ele não sabe disso. Mano, vocês entendem? Vocês entendem agora que o Gaara é um personagem que mais penou, que ele mais sofreu em Naruto? Porque, tipo, a vida dele foi infeliz. Ele não sabe nem o que é amor, o que é dor física, o que é literalmente chorar. Ele não pode nem chorar, ele não pode nem falar, ele não pode nem rir, que já fica se perguntando: o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo, velho? Mano, o Gaara, apesar de ser meu personagem favorito de Naruto, ele é um personagem que sofre, que ele é infeliz. Ele não teve felicidade. Ele só passou a ter felicidade no Shippuden. E por isso que você fica se perguntando, será que um dia ele vai ter felicidade? Vai sim. Só que aquilo, essa parte de todos da vila odiarem ele, assim como a mãe dele nunca matar o Gaara, é mentira. É mentira e ele foi ingênuo de acreditar. Porque, cara, onde é que encontrar a razão de matar as pessoas com um chute de areia é o motivo para o Gaara viver? Literalmente, é a mesma coisa que você pegar um serial killer
ele encontrar uma razão para ter prazer em ver a vítima sofrendo. Mas o cara não é assim. Ele foi forçado a ser essa criatura totalmente vivo, que não é ele, é literalmente outra pessoa, que não é literalmente ele. Velho, é uma coisa pesada. É uma coisa pesada em Naruto. Só que aquilo, no Shippuden, no episódio 100 e pouco pro 200 e pouco, já mostra que o cara encontra uma pessoa que aceita ele do jeito que ele também aparece no Boruto, aí tem uma reunião dos Kages para poder saber por que o Suki tá de volta, aí tem aquele rolê todo, as bijus estão soltas. E, cara, eu até entendo que o arco do Gaara, ele tá lá de volta. Até mesmo o design dele tá maneiraço, com aquele traço mais, sabe, semi-realista, mas mesmo assim, no Boruto ou no Shippuden, no Naruto mesmo, eu já mostro pra vocês que isso aí é uma evolução do Gaara que ele já aparece nos dois e não deixa de ser ele mesmo, porque ele já teve evolução. Quero dizer, o Gaara, ele literalmente passou por um transtorno psicológico quando criança e depois ele meio que descobriu que o que ele viu era mentira. Aí depois ele saiu da aldeia para descobrir quem ele era, qual o seu rumo. No Shippuden, ele meio que descobriu o amor pela primeira vez, deixando de lado aquela cicatriz que ele viveu. E no Boruto, ele meio que, sabe, já tá uma pessoa totalmente diferente, uma pessoa totalmente renovada. Essa é a evolução do Gaara, velho. É por isso que eu gosto desse personagem. Mas enfim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sou o Mestre Kai. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu e fui.